Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum, ou do jejum e da oração. Qual deve vir primeiro? Qual é mais importante? É sobre isso que falaremos hoje na lição 4, classe de jovens. A paz de Cristo para todos. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém em Campinas. E é um prazer receber por aqui semanalmente pastores, professores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos, professores e todos os que amam a escola dominical. Há mais de 6 anos estamos no YouTube, há mais de 20 anos trabalhando com a escola dominical e com liderança de jovens e adolescentes também. Por isso, se você não está inscrito neste canal, este canal tem sido bênção para muita gente e será bênção para você também. Então, inscreva-se e ative as notificações. Dê like no vídeo, deixe o seu comentário que é muito importante para nós, manda um videozinho ali de 10 segundos, fala professor, aqui é o professor da cidade tal, igual você vai ver daqui a pouco aqui, rapidinho, manda pra gente, será um prazer, o WhatsApp tá na descrição, pegue lá os papel, revista, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Fala professor Denis, aqui é o professor Roberto Lira aqui de São Paulo, Parque São Lucas, um abraço. Fala professor, a paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Matheus, sou professor de jovens aqui em Salvador, na Bahia. Professor Denis, boa tarde, a paz do Senhor, eu me chamo Felipe Lobato Amorim e falo aqui do estado do Amapá, município de Oiapoque, aqui no extremo norte do Brasil. Muito bem, quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. O texto de destaque está aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que orar é respirar com a alma. Anotou aí? Falei rápido demais, vou de novo. Orar é respirar com a alma. Presta atenção em 3 avisos muito rapidinho. O primeiro deles, link no WhatsApp aqui, ó. Fale direto comigo, contato para ministrações. Será um prazer atender os irmãos. Dá uma olhada no meu Instagram, @DenisPereiraOficial. Todas as imagens e vídeos de ministrações nossas estão lá no nosso Instagram, assim você conhece melhor o nosso ministério e será um prazer atender a sua igreja, o seu evento. Ainda em 2022, ainda dá tempo, será um prazer atender os irmãos em qualquer lugar do Brasil e do mundo, será um prazer, estamos aí à disposição. Tem um link para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos compartilhando, comentando, conversando e ajudando uns aos outros na preparação da próxima aula. Também temos aí um link para você baixar o conteúdo em PDF gratuitamente, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. Dá uma olhada aí. Os objetivos aqui da nossa aula é afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade. Vixe, tem uns que tá quebrado. Saber que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem e compreender a importância do jejum aliado à oração, tá? O texto em destaque está aí, o texto bíblico em Mateus 6, do 5 ao 8. Vamos aqui então à nossa introdução. O ambiente espiritual deste mundo é terrível. A maioria das pessoas vive refém de um materialismo ceticista, que se torna cada vez mais avessas às disciplinas. Infelizmente, muitos crentes não querem mais ouvir a respeito das disciplinas espirituais. Oração, leitura bíblica, generosidade e jejum, tá? Então vamos lá, são disciplinas espirituais, são exercícios espirituais. E às vezes a gente quer mudar essas palavras, falar de disciplina, exercício, é isso que é, ok? Então oração, jejum, leitura bíblica são exercícios espirituais que trazem maturidade espiritual, que trazem saúde espiritual, que trazem firmeza espiritual, que trazem vida espiritual e que não pode ser abandonado, não pode ser abandonado. Então nós precisamos regressar a esses valores. Fala-se muito em avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento é voltar ao original, é voltar à raiz. Avivamento é voltar para a palavra. Abacuque diz: ouvi a tua voz e temi, ok? Então avivamento, eu costumo dizer que avivamento
ele não é noticiado pela igreja, ele é noticiado pelo mundo. O avivamento, quando vira notícia, significa que a igreja voltou-se tanto para a palavra que comportamentos foram mudados e o mundo sentiu o impacto. Bom, fala-se muito em avivamento no Brasil, mas é só dar uma olhada nos números, nas estatísticas envolvendo cristãos. Você vai ver que estamos distantes disso, porque avivamento não é um movimento. Mas o assunto não é avivamento. Tópico 1. Oração como termômetro da espiritualidade. Oração como um termômetro da espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade. Afastar a oração de toda prática religiosa vazia é o dever de todo crente. Tá? Então, já no início do seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam de modo alongado àquilo que eles chamavam de oração, mas que na verdade não passava de rituais repetitivos. Tá? Eu costumo dizer que a oração é o único lugar que nós podemos, mas eu diria assim, o único lugar que nós devemos ser plenamente sinceros. Então, se quer gritar, grite, se quer berrar, berre, se quer reclamar, reclame. É na oração. É na oração diante do Senhor, aos pés de Cristo, tá? Então, a gente tem que aprender, tá? Por isso que Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto, Mateus 6:6. A oração em pública, ela é oração por todos, irmãos. Entendeu? Ela é aquela oração de petição por todos. Agora, quando você precisa bravejar, desabafar, sabe, expor a si mesmo, sua vida, seus erros, suas angústias, aí é no quarto, trancado, você e Deus. Pessoas que não oram em tempo algum, mas se apresentam nas redes sociais como se fossem os discípulos mais piedosos de Cristo. Não seguem o Redentor, são escravos dos seus próprios corações imundos. Bom, aqui é o seguinte, tá? Hoje eu estava comentando esses dias com um amigo, ele falou assim, eu não concordo com isso. Eu falei, concordo com a sua discordância, que é a pessoa fazer live no monte. Não, gente, o monte, o lugar da oração, ele é exclusivo entre você e Deus. Tá? O lugar da oração não é para fazer live, não é. Claro que existem pessoas que fazem com sinceridade, orando pelas pessoas, mas a ideia não é essa. A ideia não é essa. Muitas pessoas fazem para ganhar likes, para ganhar curtidas, e muitos acabam se aproveitando das pessoas, usando uma imagem de alta espiritualidade, porque eu estou no monte. Eu estou em jejum há 3 dias pela sua vida. E Deus me mostra aqui agora que na porta da sua casa... Ops, espera um pouquinho aí. Eu vou colocar uma chave Pix aqui. Manda o Pix que eu termino a revelação. Ô, irmão, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Então, ó, a oração é uma prática diária. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis. E aqui está um detalhe. Para muitos, a oração é buscar coisas, mas para a palavra de Deus, para Deus, oração é buscar a Ele em primeiro lugar. É a Deus que nós devemos buscar, é buscar-me-eis. O que é me buscar de todo o coração? Significa que a sua busca prioriza a presença de Deus, independente de qualquer outra coisa que você precise. Como o salmista disse, não tem outro bem além de ti. Então, buscar a Deus de todo o coração significa priorizar a presença dele antes das bênçãos. Antes das minhas necessidades, a minha maior necessidade é a presença de Deus, é buscá-lo. Logo, essa busca é diária. Porque quem ora por coisas, se não é respondido, desanima. Se é respondido, desaparece, vira ingrato. Mas quando o motivo prioritário da oração é Deus, aleluia. Se ele não responder, eu vou continuar orando. E quando ele me responder, eu vou continuar orando. Porque ele é o meu maior tesouro na oração. Ô, glória! Muito bem. A oração é um convite para seguir a Jesus. Testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração, as pessoas querem estabelecer conflitos, atitudes cheias de inveja e rancor, as quais diante de Deus são abominações terríveis. A oração é sempre sobre o Pai,
nunca sobre nós ou sobre outros, ok? A oração é sobre Deus, tá? Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca temer errar o caminho. Eu gosto de Lucas 11:1. Jesus está orando num lugar secreto e a Bíblia diz que quando ele termina de orar, Lucas 11:1, os apóstolos, os discípulos se aproximam e dizem para ele assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram, ensina-nos a curar enfermos, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a ressuscitar os mortos. Não, eles disseram, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E o segundo tópico aqui do primeiro tópico termina dizendo que quem segue a jornada de joelhos chega mais perto do centro da vontade de Deus. Eu vou ler a referência que está aqui, que é Salmos 28:7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e do Senhor recebi o favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei, tá? Ore mais, negocie menos, tá? A oração é quebrantamento e não uma queda de braço. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo, infantil, tá? Não existe mérito nosso em qualquer resposta da oração. Não são uma campanha com data, vigília, em lugares ermos. Não há nenhum mecanismo nosso que vai gerar resposta à oração. É graça, amor, é compaixão divina, tá? Então não é o fato de eu fazer uma campanha que vai fazer Deus me atender. É por isso que talvez a Assembleia de Deus, ela, durante algum tempo, muitas igrejas fizeram. Eu sei que muitas ainda fazem, mas na grande maioria a Assembleia de Deus, ela não adota esse modelo de, por exemplo, culto de libertação, campanhas de oração. Fala para nós, aí na sua igreja tem? O Círculo de Oração faz campanhas de oração, faz cultos de libertação? Eu sou dessa época, tá? Mas um dos motivos por que a igreja parou com isso, a liderança da igreja parou de motivar isso, é que as pessoas acabavam achando que o milagre de Deus estava na campanha. Então ela fazia campanha. Mas o problema é que muitas vezes a resposta de Deus não vem. E aí a pessoa fica brava com Deus. Ela acha que ela pode barganhar Deus. Não, mas eu fiz a campanha. Tá, você fez a campanha, mas eu sou Deus. Eu respondo quando eu quero. Você não vai me obrigar a te responder porque você fez a campanha. Tá certo? Então, a oração não é um lugar de negociar. É um lugar de se entregar. Aleluia! Você pode anotar aí? Anote aí, por favor. Oração não é lugar de negociar. É lugar de se entregar, de se render, de se humilhar. Aleluia! E aí, meus queridos, gostando da aula? Está legal, didático? Fala pra gente nos comentários. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dê like, dê like. Seu like é muito importante para nós. Clica no valeu ou tem uma chave Pix. Ajude-nos a ter mais estrutura para fazer mais pelo reino de Deus e ajudar mais pessoas também, tá certo? Muito bem. Tópico 2. Aprendendo a orar com Jesus. Então vamos lá. O que não é o Pai Nosso? Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas. Como se orar fosse uma receita de bolo, cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Não. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus. Tá? Que ama a Deus. Agora, embora a oração, por exemplo, o Pai Nosso não é um livrinho de receitas, mas ele mostra ali princípios que devem ser observados na hora da oração. Existem componentes indispensáveis, por exemplo, a fé. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todos que se aproximam dele creiam que ele existe e é recompensador daqueles que o amam. Então, existem
aí princípios. Agora, por exemplo, horário, não. A maneira como você ora, não. Embora é preciso ensinar que o corpo fala. O corpo fala. Então, quando eu me ajoelho, não é um ato aleatório. Não. Eu posso orar em pé? Posso orar em pé. Mas a disposição do meu corpo mostra a disposição da minha alma. O meu corpo fala. Os meus gestos falam. Então seria legal uma pregação sobre isso, sabe? Então, quem levanta a mão, quando eu levanto a mão assim, ó, eu posso estar me rendendo a Deus. Lembra? Polícia, mão para cima. Está rendido. Quando eu me prostro de joelhos, para quem você já ficou de joelhos? Mas nem para pai, nem para mãe, gente. Então, de joelhos é a demonstração o maior nível de humilhação. Então a gente só fica de joelhos diante de Deus. Ou se alguém nos obrigar, forçadamente, violentamente. Do contrário, não. Então quando você se ajoelha para orar no início do culto, quando você se ajoelha para orar no seu quarto sem que ninguém mande, você está se humilhando diante de Deus. É isso que representa, ok? Mas isso não significa que tem que ser de joelho, que só pode ser de joelho, certo? Então, essas coisas não mudam nada. Em que posição você vai orar, em que momento, em que horário, isso é você que faz. Tá? Agora, o Pai Nosso, ele tem parâmetros indicativos para uma vida de oração. Então, orar em primeiro lugar é sempre reconhecer a grandeza de Deus, a amabilidade de Deus. Não é? Quem ora nunca deve confundir a generosidade de Deus com conivência com o pecado, porque Deus é santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Toda oração deve apontar para a eternidade. Então você sabe para quem você está orando. Né? Aí ele diz o pão nosso de cada dia. E aí eu fiz uma frase assim: se o pai é diário, se o pão é diário, né? Pão nosso de cada dia. Então, assim, se o pão é diário, o pai é diário. Vai virar uma camiseta. Mateus, faz a camiseta para mim. Se o pão é diário, o pai é diário. Se eu preciso de pão todos os dias, o pão nosso de cada dia, então eu preciso do pai todos os dias. Quem ora deve reconhecer suas limitações e medos. Não nos deixes cair em tentação. Esta é uma oração, esta é uma humilhação através da oração, pedindo que Deus nos guarde, pedindo que Deus nos livre. Oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Tá? Então, a oração do Pai Nosso, ela deixa muito clara que a disposição de Deus em nos perdoar, ela é coerente com a nossa disposição em perdoar. Nós vamos ler e reler Mateus 6, e pensar em situações, claro, em pessoas que fizeram algo. E aí ele diz no 12, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, isso significa dizer, e se você discordar, fala para mim nos comentários, que eu só posso pedir a Deus perdão das minhas dívidas, dos meus pecados, se eu estou disposto a perdoar quem me deve. Se eu estou disposto a perdoar quem me faz ou me fez mal. Porque como é que eu faço essa oração? Se alguém me fez alguma coisa, se alguém me magoou, e eu digo, eu não vou perdoar. Se depender de mim, eu não vou perdoar. Eu não serei perdoado. Por quê? Porque eu não conseguirei pedir perdão. Porque para eu pedir perdão, eu preciso estar disposto a perdoar. Se eu não estou disposto a perdoar, eu não consigo pedir perdão. O meu perdão será hipócrita. Como é que você pede para si mesmo que você não está disposto a oferecer aos outros? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Infelizmente, muitas pessoas, elas preferem viver sem o perdão de Deus. Porque, não, se depender de mim, eu não perdoo. Se depender de mim, vai morrer, eu não vou perdoar. Jesus está ensinando esse detalhe aqui. Que não faz sentido orar sem perdoar.
que o meu pedido de perdão a Deus, ele precisa estar fundamentado nesta palavra. Significa que eu tenho que estar disposto a perdoar. Deus está disposto a me perdoar, na medida em que eu estou disposto a perdoar o irmão, né? Então, eu diria que me parece que é até automático. Quando eu perdoo alguém, eu sou perdoado por Deus. Mas se eu não estou disposto a perdoar, como é que eu posso receber de Deus aquilo que eu recebi dele e nego aos outros? Ah, mas não merece, mas eu também não mereci ser perdoado, e ele me perdoou. Então, eu aprendo que a graça que me perdoa, ela me convida também a perdoar. A graça que me perdoa, ela me capacita a perdoar. Não porque o outro mereça, mas porque eu não merecia e fui perdoado, e por isso não posso negar perdão, sendo que eu também sou alvo do perdão de Deus. Não cabe a mim negar perdão a ninguém, porque ele não negou o seu perdão para mim. Ponto. Uau! Tópico 3, já se inscreveu? Ainda não, crente? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que você sabe que é muito importante para nós. Clica no valeu e deixa aí a sua contribuição, tá certo? Tópico 3, a importância do jejum. A naturalidade da adoração, o jejum. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é mais do que um mero ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, tá? Então a nossa adoração não é algo formal, não é algo mecânico, tá? É interessante até a gente entender isso, que a gente vai ao templo para continuar adorando a Deus. Mas Deus não habita em templo, ele não está confinado lá. Significa que a nossa vida, anota isso aí, a nossa vida é um constante culto a Deus. Nós vamos entender isso, gente. O culto não começa no templo. O culto continua no templo. E depois continua em casa. E depois continua no templo. E depois continua em casa. É sobre essa perspectiva aí que Jesus traz à discussão as práticas do jejum tão comuns no mundo antigo. A exortação do mestre é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos do seu tempo, porque eles faziam atos devocionais como meio de autopromoção, tá? Desejando se promover. Nós é diferente, tá? O nosso objetivo ao praticar o jejum ou qualquer exercício espiritual não é autopromoção, não. É proximidade, é intimidade com Deus. Nossa fé em Jesus Cristo precisa ser encarnada, real, natural. Não é? As imagens de Jesus falam sobre lavar o rosto, se perfumar, sair. Não é? Então, assim, jejuar deve ser algo normal para o cristão. Jejuar não deve ser algo diferente, algo, nossa, sabe? Um evento, não. É para ser algo natural, do dia a dia. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas anúncio de gratidão e adoração. Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo em meio a muitas tristezas. Antes, a prática do jejum é sempre alegre, cheia de bênçãos já recebidas, gratidão, oferecendo assim não apenas ofertas externas a si mesmos, mas a própria vida, o seu ser, como sacrifício ao Deus vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor. Então anote aí, jejum não é contra o corpo, é contra a carne. No jejum, a ideia é reduzir a carne à escravidão e à servidão, e não reduzir o seu corpo a nenhum tipo de flagelo, tá? Não, tá? O jejum é uma prática indispensável nesse deserto da vida, é uma forma de adoração a Deus. Não é? Você abre mão daquilo que lhe dá prazer. Você abre mão daquilo que... Gente, e aí, vamos lá. Tem o jejum total, tem o jejum parcial.
né? Aí, vale esse, não vale aquele. Irmãos, eu creio piamente na palavra do Senhor que diz que Deus conhece as intenções do coração. Então, por exemplo, se eu não como feijão, eu posso comer o que for, eu passo mal. Feijão para mim é essencial todos os dias. Então, se eu não como feijão no almoço, se eu não comer à noite, eu vou acordar no outro dia passando mal. Então eu tenho que saber o limite. Se eu sei que eu passo mal, eu não posso tirar o feijão da minha alimentação imediatamente, totalmente, e começar a passar mal e falar, eu estou em jejum. Deus não vai receber. O jejum não é para me matar, irmão. Não é para me fazer passar mal. Então é interessante fazer uma redução gradual. Se eu quiser, por exemplo, eu vou ficar 7 dias sem comer. Então é interessante que dentro de um mês eu faça uma redução gradual, programe certinho aquilo ali, né? Então a ideia não é, sabe, provocar dor, provocar sofrimento. Se o irmão está jejuando, não. Jejum é contra a carne, não é contra o corpo. Tá? As recompensas públicas do jejum secreto são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. Não quer demais repetir. Jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de momentos de dedicação ao Altíssimo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas e seguindo-as, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Tá? Então, em primeiro lugar, a prioridade do jejum, assim como da oração, não é receber coisas de Deus, é aproximar-se mais de Deus, é abrir mão de coisas que são prazerosas para nós, para ter um contato um tanto quanto mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, mais focado em Deus. Por isso que é interessante, tanto para a prática da oração quanto do jejum, um ambiente especial, um ambiente reservado, onde só você e Deus vão estar, para ali passar esse tempo, isolado do mundo, isolado de todos, você, Deus, a Bíblia, a palavra. Tá certo? Maravilha, mais esta aula na classe de jovens, a lição 4, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de enviar também o link das nossas aulas para todo mundo que você conhece. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.